Cleitinho. Muito feliz de poder estar falando aqui de uma vitória. E estar falando de uma vitória, eu acho que antes do jogo você fez uma pergunta, né, de como o Flamengo estaria jogando, se o Flamengo iria alternar naquele modo um pouco mais indolente, tal, que o Mauro César falou. E eu acho que hoje o Flamengo deu uma resposta. Eu acho que o Flamengo não foi brilhante, mas o Flamengo jogou com aplicação, o Flamengo buscou a vitória, e eu acho que foi premiado com um resultado que foi muito justo, cara. Acho que o time se comportou muito bem. Achei mais um jogo muito sólido do Bruno Henrique, muito sólido. Acho que ele está conseguindo dar muita opção quando tem entrado ali pelo lado esquerdo. Acho que o Arrascaeta finalmente vem conseguindo uma sequência esse ano, uma sequência de bons jogos. O Arrascaeta teve uma oscilação que não era tão natural dele, e hoje ele conseguiu fazer novamente um bom jogo. Então eu acho que é um jogo maduro do Flamengo. Se eu vou falar que eu estou 100% satisfeito, eu gostaria que o Flamengo não tivesse entrado nesse jogo de trocação com o Fortaleza. Eu acho que em alguns momentos ficou um jogo muito lá e cá que o Flamengo não precisava. O Flamengo poderia ter um pouco mais de tranquilidade com a bola, até porque tinha muita qualidade em campo para circular e não deixar com que o Fortaleza tivesse tantas chances, né? O Sampaoli chamou isso de jogo de ida e volta. Acho que o Flamengo em alguns momentos entrou num jogo de ida e volta, mas por outro lado é o seguinte, se encaixa um contra-ataque daquele também, mete 3-0, mata o jogo, e eu também não ia estar reclamando aqui desse jogo de trocação. Acho que o Flamengo teve maturidade, tem coisas para acertar. Acho que a saída de bola do Flamengo precisa melhorar. O Flamengo, eu não sei se vocês chegaram, com certeza notaram, né? O Flamengo mudou um pouco a sua saída de bola. O Flamengo não tem saído a bola tanto com Ayrton Lucas, fazendo uma saída de 3 com o lateral esquerdo, zagueiro e zagueiro. Então isso acaba trazendo um pouco mais o Matheus Cunha para o jogo, e ele precisa caprichar um pouquinho mais, assim como o Fabrício Bruno. Mas para mim é um jogo muito bom, um jogo sólido, e é um jogo que o Flamengo precisa fazer para ganhar o Campeonato Brasileiro. Para a gente ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa fazer jogos regulares, sérios, sabendo aproveitar as oportunidades que o jogo nos desenha. E eu acho que hoje foi assim. E logo de cara, só fazer uma menção honrosa aqui, depois eu quero falar de alguns jogadores e tal, mas eu acho que a vitória começa hoje pelo pênalti que o Matheus Cunha consegue pegar. Eu sei que o Pikachu talvez pudesse ter batido melhor, mas é um jogo que, se a gente sai atrás, a gente precisaria correr mais, e a gente daria ao Fortaleza tudo que o Fortaleza queria, que era a oportunidade de ficar atrás e esperar para a gente sair no contra-ataque. Eu acho que isso muda, a defesa do pênalti, eu acho que muda muito a característica do jogo. Então, eu estou satisfeito por esse bom jogo do Flamengo. Perfeito, Rafa. Alan, a gente esteve fazendo duplo aí na narração e comentários, né? Um jogo muito consistente. Flamengo, nos momentos certos, até conseguiu encontrar algumas boas oportunidades para fazer mais gols, só que acabou pecando naquele último toque, né? Fato é que contra um adversário qualificado, a gente não pode menosprezar o Fortaleza, que é uma equipe muito bem organizada, veio para o jogo com uma única intenção: achar o contra-ataque no erro do Flamengo. E não conseguiu ter muitas chances, assim, se a gente pudesse dizer, né, Alan? Então foi um jogo bem controlado pelo Flamengo do início ao fim. Poderia ter sido até um pouco mais elástico esse placar, mas foi de todo... Se a gente for analisar de tudo, né, que a gente viu, foi uma partida que dá uma resposta bem interessante ao torcedor, que estava cobrando muito aí um desempenho um pouco melhor da equipe do Flamengo, né? Então, galera, vamos lá. Boa noite aí, galera. Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Rafa. Boa noite, inscritos maravilhosos do canal Zona Rubro-Negra. Se puder fortalecer com o like aí, né, e compartilhar, fica o agradecimento do tio Garcia. Resultado importantíssimo, galera. Joga o Flamengo para a parte alta da tabela. A gente estava na segunda colocação. O Grêmio conseguiu aí o seu segundo gol, né? Conseguiu ganhar no apagar das luzes aí a equipe do Bahia. Fez 2-1, um gol de zagueiro, cara. Impressionante. E isso acabou tirando a segunda colocação do Flamengo. Então, o Grêmio está com 25 pontos, um ponto a mais do que o Flamengo, que está com 24, né? Mas a vitória mostra, a vitória importante, que inclusive, né, trouxe algumas respostas. O que circulou muito no meio da semana, a fala do Mauro César, né, e isso gerou até um incômodo
junto ao elenco, falando que não tem essa história de corpo mole, de escolher partidas e tudo mais. Hoje a gente trouxe um pouquinho dessa resposta. E o torcedor rubro-negro que teve no Maracanã, eu não vi qual foi, né, o total, né, de público e renda para esse jogo, mas com certeza a gente teve acima de 55 mil torcedores presentes no Maracanã hoje, estimo ali em torno de 60, 62 mil pessoas presentes, que estavam também curiosas para entender qual seria a postura do Flamengo no jogo de hoje. E eu vi muita gente querer minimizar a partida contra o Alcas. Ah, Alan, você está empolgado com o Bruno Henrique, porque, porra, é o Alcas, tem que relevar, vocês se empolgam com pouca coisa. E aí a pergunta que eu te digo é, Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Foi um dos questionamentos que eu fiz, né, com relação à escalação do Sampaoli no pré-jogo aqui do Zona Rubro-Negra, porque eu queria sim que o Bruno Henrique tivesse uma sequência. A pergunta que fica é, e aí, hoje, o Bruno Henrique já passa a convencer alguns? A gente já pode perceber que o Bruno Henrique tem a sua importância? Eu entendo que o Bruno Henrique vai ser a principal contratação do Flamengo para o segundo semestre. Apesar de não ser uma contratação, o retorno dele vai ser muito positivo. Hoje o Cebolinha nem foi cogitado entrar em campo, porque nós temos o Bruno Henrique agora à disposição. É um jogador que continua com passadas largas, não perdeu a velocidade, precisa readquirir o ritmo de jogo para que ele possa contribuir cada vez mais. E eu entendo que vai ser fundamental e importantíssimo. Agradecer o Alisson aí, ó. Público pagante 60.304, presente 64 mil. Então, assim, mais um público extraordinário, mais uma receita muito boa, né, aos cofres rubro-negros. E todos esses torcedores que lá estavam, em torno de 65 mil pessoas, porque a gente sabe que tem os agregados que não são contabilizados ali, os que entram no amor e tudo mais, né, e que entram escondido, tem uma leva grande, né? Então eu vou falar que tinha em torno de 65 mil pessoas querendo entender e ver a postura do Flamengo. Postura essa positiva. Um jogo de brasileiro, um jogo no qual alguns, né, acreditavam que o Flamengo não desse mais tanta importância, e o Flamengo, né, teve o ímpeto de tentar marcar alto a todo momento, construir o jogo. A proposta ficou muito clara desde os minutos iniciais, o Fortaleza jogando com os 11 atrás da linha do meio de campo, tentando puxar contra-ataque, aproveitar oportunidades, e aí, por muito pouco, eles não aproveitaram uma oportunidade num lance infeliz ali, numa falha do senhor Thiago Maia, que por sinal foi muito bem, verdade seja dita, teve aquele ato ali que poderia ter sido altamente prejudicial a toda a partida do Flamengo, cometeu um pênalti infantil, né? Não tinha necessidade nenhuma de cometer aquele pênalti ali, e aí o Matheus Cunha surge como grande salvador naquele momento, né? Se firmando, ganhando o carinho do torcedor rubro-negro e sendo fundamental para que nós pudéssemos construir essa vitória, né? Então começa com o Matheus Cunha fazendo uma grande defesa ali, no chute do Pikachu, que não foi um pênalti bem batido, concordo muito com o amigo Rafa quando ele coloca isso, mas o goleiro não tem absolutamente nada a ver com isso, escolheu o canto certo e fez uma grande defesa, defesa essa que possibilitou minutos depois o Arrascaeta, que é o grande gênio dessa equipe, e aí eu gostaria de ver os torcedores que estavam no chat aqui me perturbando e pedindo a venda do Arrascaeta, que o Arrascaeta é velho, vive lesionado, não serve mais, porque o jogador, a gente precisa entender que o jogador vai ter momentos durante uma temporada. Tem momentos positivos e negativos. É claro que todos nós, como torcedores, a gente quer o máximo dos jogadores, só que os caras não são robôs. O Arrascaeta veio de lesões, que acabaram atrapalhando um pouquinho a temporada, e aí você tem que readquirir a forma física para depois conseguir sobrar igual ele sobra dentro de campo. O Arrascaeta é um deboche, como já diria o grande locutor, né, esportivo João Guilherme. Ele é demais, e aí o gol sai numa jogada que, além dele ter dado um tapa bonito para tirar o jogador do Bahia, ele dá um 3D encontrando, né, no espaço aí futuro o senhor Gabigol, que antecipa, também tem mérito ao tomar a frente do zagueiro adversário e conseguir se colocar bem para poder arrematar, né, e conseguir o primeiro gol do Flamengo. Ainda no primeiro tempo a gente tem uma lesão do Gabigol por volta dos 35 minutos, né, num lance ali, parece que ele pisa num buraco, tem ali um entorse de tornozelo, o que me preocupa, o que me deixa puto. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer com o Gabigol dentro do Maracanã, e aí começa os questionamentos. O quanto vale você ter um time milionário e um gramado de merda, e um gramado problemático? O que vale você ter uma Ferrari para andar em Belford Roxo? De nada adianta você ter uma Ferrari que você vai destruir a porra da Ferrari toda, e é isso que a gente tem visto, infelizmente,
acontecer com alguns jogadores no Maracanã. É uma pena, torço para que não seja nada muito grave, para que a torção do tornozelo não tenha afetado nenhum ligamento ali e que ele possa voltar o quanto antes, que tenha sido apenas um susto, mas parece que o jogador está sentindo muitas dores e ele foi se arrastando até o término do primeiro tempo. Primeiro tempo 1-0 Flamengo, quando a gente pega e analisa os números, o Flamengo chegou e pelo menos atacou menos a equipe do Fortaleza do que foi atacado. Fortaleza no primeiro tempo, se eu não me engano, teve 8 arremates, 8 chutes, né? E desses 8 chutes ali, o Flamengo com 3 conseguiu botar a bola na casinha, então o Flamengo conseguiu ser mais efetivo e conseguiu sair à frente do placar. O segundo tempo volta, o Flamengo apresentando também um pouco de vontade e tentando buscar ali o segundo gol. Por alguns momentos eu achei que o time tinha que ter dado um pouquinho mais de velocidade, mas aí a velocidade veio com a entrada do Bruno Henrique. Em alguns momentos mostra a importância desse jogador, por isso que eu quero uma sequência, porque o Bruno Henrique, para mim, vai ser sim um jogador importante para a temporada e ele vai se provar isso mais à frente. Torço, inclusive, já, se estivesse na posição do Flamengo, eu já tentaria já a renovação com o Bruno Henrique, já por um contrato aí de pelo menos mais um ano, né, para que ele possa permanecer dentro do clube de regata do Flamengo. Ah, Alan, você está sendo meio precoce. Ok, posso estar sendo meio precoce, mas seguro morreu de velho e o Bruno Henrique eu acho que tem muito a acrescentar e agregar de valor. E aí o Flamengo consegue encontrar o segundo gol e isso traz uma tranquilidade maior. O Flamengo não foi bem na saída de bola, defensivamente o Matheus Cunha cometeu algumas falhas, o Fabrício Bruno se equivocou por muitas das vezes, é um jogador que eu gosto muito, mas hoje não foi bem. A entrada do Davi Luiz foi importante. Eu, que sou um crítico ferrenho do Davi Luiz até aqui, fez uma partida monstruosa, eu até brinquei com o Cleitinho. Quando o dia é bom, Cleitinho, até o errado sai certo, né? Até as coisas que saem errado, teve um corte dele ali na área que poderia ter batido no Wesley e a bola ter ido morrer dentro do nosso gol. A bola passa por baixo do Wesley, teve uma outra do lado ali esquerdo que ele erra, corta para fora e a bola sobra para ele, enfim. Hoje o dia do Davi Luiz foi muito bom e ele entrou muito bem. Isso é importante, porque a gente também teve a saída do Léo Pereira, que essa temporada ele está também sofrendo com bastante lesões. Gosto, para mim o Léo Pereira é meu titular absoluto nessa equipe. Para mim o Davi Luiz é banco, sim, do Léo Pereira, mas o Davi Luiz entrando bem é positivo. E aí o último destaque que eu vou colocar aqui, galera, que eu posso citar, é a surpreendente entrada do Felipe Luiz como volante. Cleitinho meio que entrou em êxtase, né, ao ver esse fato, porque todos nós acreditávamos que ele fosse tirar ali o Ayrton Lucas, que por sinal também foi bem, é um jogador importante, é um jogador muito rápido, é um jogador que constrói o segundo gol, fazendo a jogada lá, né? Vamos lembrar, fazendo a jogada de linha de fundo. O Flamengo sem um cara de velocidade, sem o Bruno Henrique, ele não consegue ter a profundidade. E aí, talvez um dos lances raros nesse jogo de hoje, o nosso queridíssimo Ayrton Lucas fez uma jogada ali de linha de fundo, conseguiu centrar, a equipe do Fortaleza se enrolou, e o Arrascaeta fuzilou, fazendo o segundo gol muito bonito também, um chute muito forte, né, dando números finais dessa partida. Gostei da equipe, gostei do resultado. O resultado é importante para deixar o Flamengo na parte alta da tabela. Por muito pouco ali a gente não ficou com a segunda colocação. O Grêmio conseguiu um gol nos minutos finais e está com 1 ponto de vantagem em cima do Flamengo. Para mim, o Botafogo vai perder força. Vamos ver o jogo do Palmeiras amanhã. Se o Palmeiras tropeçar, melhor ainda será, né, o resultado final dessa rodada, para que o Flamengo continue brigando forte pelo Campeonato Brasileiro.